Prontinho, pessoal. Obrigada, Danila. Então, bom dia novamente a todos, né? Agradeço a presença de vocês aqui nessa manhã para a nossa quarta sessão, né? Para mais um dia do nosso simpósio, e teremos 5 apresentações, né? Então, eu peço a todos que respeitem o limite de tempo determinado, né? Os 15 minutos. Quando estiver faltando 2 minutos, eu vou avisar ali rapidinho no chat para as pessoas se organizarem e irem concluindo as suas falas, para a gente garantir o tempo do debate ao final, tá bom? Então, a primeira apresentação é a do Everson Nicolau de Almeida, que tem por título Mar como temática nas obras de Sofia de Mello Breiner e Cesária Évora. Everson, bom dia de novo. Você vai projetar alguma coisa? Não. Não? Eu vou fazer a leitura do texto que eu preparei. Tá ótimo, querido. Então, fique à vontade quando você estiver pronto para começar. Certo. Quero agradecer à comissão organizadora, proponente desse simpósio, pela oportunidade. Quero cumprimentar também aqueles que nos acompanham aqui, desejando um bom dia. Como a professora Renata disse, o título do meu trabalho é o Mar como temática nas obras de Sofia de Mello Breiner e Cesária Évora, uma tentativa de aproximação entre a poesia de Sofia e o cancioneiro popular de Cabo Verde, interpretado por Cesária Évora em sua obra, tendo como temática o mar, representado aí de diversas formas nas obras dessas duas mulheres, certo? Então, eu vou começar a leitura do meu texto. Pessoal, o meu áudio tá tranquilo? Tá dando para acompanhar? A altura tá boa? Okay. Tá sim. Ok, obrigado. A obra da poetisa portuguesa Sofia de Mello é repleta de referências às obras clássicas e à mitologia grega. Dentre os elementos que aparecem representados em sua obra poética, a autora estabelece uma relação profunda com o mar. O mar em Sofia, como nos diz Helena Langrova, é o espaço de nascimento, de renovação e de descida às profundezas. O fundo do mar é o fundo mais fundo que o próprio pensamento do eu lírico, que por desejo se põe à prova desde o momento de seu nascimento e ao longo da travessia de sua vida. Neste sentido, pode-se afirmar que a autora tece com a sua linha poética uma rede de significações a respeito da existência humana atrelada ao mar. A junção dessas linhas mitológicas e das memórias são potencializadas pela tradição literária à medida em que a autora abarca em sua escrita uma carga figurativa do mar, na visão dos povos gregos como elemento que representa e é desconhecido. O insondável é a morada de seres fantásticos, além do arquétipo divino a ser conhecido pela força e instabilidade de seu temperamento, na figura de Poseidon. Desse modo, para os gregos, a imagem do mar é uma profusão de temores, distanciamentos e fascínio. Nos Lusíadas, Camões, ao cantar os feitos dos portugueses, retoma esses elementos de forma épica, a fim de constituir um discurso sobre a grandeza de seu povo. Obra incontornável das literaturas de língua portuguesa, os Lusíadas representa a construção de um imaginário sobre o mar em diálogo com a tradição clássica, porém, como algo a ser desbravado enquanto elemento de alteridade, ou seja, um espaço desconhecido e imenso a ser desbravado. Neste sentido, o desconhecido a ser navegado se torna o que leva ao outro, e esse outro é o outro a ser conquistado. Se considerarmos a tradição oriental, oriunda do imaginário grego, que fundamenta a tradição de origem europeia, podemos afirmar que o mar é tido como elemento primordial do qual as coisas descendem. Em Camões, essa herança está relacionada à ideia de bravura, que perpassa o discurso nacional português ao longo dos séculos. Em Sofia, essa tradição helênica é posta em diálogo com a simbologia essencial da vida através da relação com o mito do eterno retorno e da derivação de uma essência primeira do qual as coisas surgem, como podemos observar no dístico atlântico. Abre aspas. Mar, metade de minha alma é feita de maresia. Fecha aspas. Já a respeito da poesia e da música cabo-verdiana, observa-se na produção artística de Cesária Évora uma recorrência da morna,
gênero de difícil definição acerca de suas origens, sobre a quais não trataremos neste trabalho, por se constituir uma matéria extensa e controversa entre seus estudiosos. No texto intitulado A Morna como Expressão Identitária como Cabo-Verdiana, a pesquisadora Geni Mendes de Brito lança um olhar para as variantes históricas e culturais que exerceram influência sobre a morna enquanto gênero musical e poético, destacando a insularidade como fator de particularização de Cabo Verde, uma vez que, enquanto arquipélago, a diversidade pela qual a morna se manifesta varia de uma ilha a outra. Elemento comum, entretanto, é a cotidianidade enquanto temática. O tom das mornas pode sofrer alteração, fenômeno justificado pela experiência e pela vivência coletiva em cada uma das ilhas, através das composições, as quais essa categoria do discurso, conforme classificação bakhtiniana, oscila entre a melancolia, a saudade e a alegria. Indissociável, portanto, é sua relação com a identidade do povo cabo-verdiano, calcada na cultura popular, diversa em sua constituição mestiça que se manifesta em diversos campos da vida social, dentre as quais podemos observar de maneira mais evidente a língua. Exemplo disso é a canção Petit Pays, em que se mesclam a língua crioula cabo-verdiana, que nas palavras da professora Roberta Maria Ferreira Alves, é um contínuo de dialeto de um crioulo baseado no português. E o francês na expressão dos elementos culturais de Cabo Verde, a quem o sujeito poético declara seu amor. Abre aspas. Terra pobre, cheia de amor, tem morna, tem coladeira. Terra boa, cheia de amor, tem batuque, tem funanã. Petit Pays, je t'aime beaucoup. A questão linguística, por mais importante que seja, não será aprofundada neste trabalho, dada a necessidade de brevidade da presente exposição. Sendo assim, serão abordados aspectos formais das composições interpretadas por Cesária Évora, a partir de uma leitura da tese de doutoramento da pesquisadora e professora Juliana Braz Dias, que postula que o mar e suas ondas, que vêm do ritmo da morna, do murmúrio, da brisa, da sua melodia. A melodia nascente não é apenas a alma do povo ilhéu, mas também a própria alma do oceano. E é com essa narrativa que a morna apresenta uma síntese, um símbolo máximo da fusão do cabo-verdiano com o Atlântico que o circunda. A referida pesquisadora afirma ainda que o mar é elemento formador da consciência discursiva da morna e sobre a morna, uma vez que, ao ultrapassar a relação temática que constitui esse gênero, a melodia se estabelece em sua materialização musical, refletindo a alma do oceano que inunda o espírito coletivo dos cabo-verdianos. Exemplo disso são os versos da composição Mar Azul. Abre aspas. Ó mar, o ano passa, o tempo corre, o sol raia, a lua sai, eu ausente na longínqua terra, ó mar, mar. Fecha aspas. O mar se faz presente na memória e é personificado através da súplica que o sujeito poético lhe dirige, uma vez que seu movimento está relacionado ao passar do tempo, ao raiar do sol e ao sair da lua. Na poética de Sofia, a temática do mar pode ser observada na ideia de navegação, enquanto no recorte textual feito na obra de Cesária Évora, podemos observar o mar na cotidianidade do povo cabo-verdiano. Nesse sentido, pode-se afirmar que o mar na obra de Sofia não se estabelece de maneira uniforme, visto que a busca pela liberdade leva o sujeito poético a trilhar percursos náuticos em que se manifestam sua imaginação e o discurso mítico. A navegação, nesse sentido, adquire uma tônica da essencialidade, de reencontro do ser com sua subjetividade, com seu eu interior, justificada pela dualidade semântica do elemento água, uma vez que vida e morte se relacionam entre si, conduzindo o sujeito poético para o rito do espanto e do começo, nas palavras da própria poetisa, como se pode observar no poema inicial. O mar azul e branco, as luzidias pedras, o arfado espaço, onde o que está lavado se relava, para o rito do espanto e do começo, onde sou a mim mesma devolvida, em sal e espumes e concha regressada, à praia inicial da minha vida. A navegação, portanto, pode ser entendida
para além do trânsito no espaço geográfico, uma vez que se estende à memória, ao passado, ao começo que se relaciona com a navegação que cada ser realiza ao longo de sua existência. O mar, antes lugar de assombro e morada de criaturas e de monstros, então, torna-se o lugar real onde a imaginação inunda a experiência humana e se concretiza no trânsito dos ideais de grandeza e heroísmo dos portugueses. E, obviamente, esse processo, não isento de violências e traumas, que hoje desaguam, por exemplo, no tom saudoso e triste nas composições de morna cabo-verdiana, pois, através do mar, o imaginário português, com todo o seu abarcamento cultural, chega também ao pensamento e à constituição cultural e identitária de Cabo Verde, em que o mar é representado como o lugar da saudade dos que foram levados de suas terras ou dos que adormeceram nas águas. Esses contrastes permitem uma leitura do passado revisitado pela subjetividade poética, que faz emergir à superfície dos textos sua relação com a história. Nesse sentido, a dinâmica dessa confluência da história e da memória nos textos poéticos de Sofia e nas mornas interpretadas por Cesária apontam para um aspecto em comum que une suas produções: o mar como elemento formador da consciência histórica de seus países e como espaço geográfico e ontológico. Não uma ontologia de um ser acabado, mas de uma dinâmica do tornar-se, do formar-se, do ser aí, baseado no Dasein heideggeriano, que atua na leitura do mundo e nos processos formadores das identidades. No panorama das produções culturais estabelecidas no século XX, a relação entre música e literatura, então, torna evidente, a partir da circulação e do desenvolvimento do mercado fonográfico, o dialogismo entre a forma e conteúdo dos textos poéticos que se materializam em canção. Sabe-se que tal relação é milenar e constitui a gênese do texto poético, através da oralidade acrescida dos recursos instrumentais característicos de cada cultura. Vale destacar que a relação que se estabelece entre a poesia sofiana e as mornas interpretadas por Cesária não diz respeito somente às questões temáticas que compõem o recorte analisado nessa apresentação, mas abarcam também uma tradição, entendida na raiz latina desta palavra, tão mal interpretada na atualidade, que significa transmissão, movimento, e não coisa ou matéria estanque. Ou seja, a própria tradição se modifica, se atualiza para se manter viva, e dentre os recursos utilizados para essa empreitada está a intertextualidade. Nesse sentido, é preciso existir e mostrar-se existente, atualizar-se. E como seres humanos, estamos em constante processo de relação, de interação, que se efetiva pela comunicação. Por isso, os textos orais e escritos nos abrem mundos, nos apresentam experiências, nos fazem navegar por mares nunca antes navegados, seja pela falta de oportunidade, seja pela ignorância perpetrada por projetos políticos que excluem a diversidade, que nos colocam em contato com o outro, com o diverso, instituindo sempre uma imagem pretendida de uma mesmificação estéril, estanque e estagnada. Navegar pelo mar de Sofia, adentrar suas margens e caminhar em suas praias é reconhecer-se um processo de identificação. É encontrar um elo em comum no passado que não nos ancora em um único porto, mas que nos alça a possibilidade de navegarmos em direção a um pedaço do que fomos e do que somos. Dessa mesma forma, lançar o nosso olhar para o mar cantado por Cesária é sentir a dor do outro e da autoridade que constitui a subjetividade de cada ser, formado e desafiado a viver em constante relação com quem nos desloca de nós mesmos para que nos reconheçamos para além do nosso espaço de ensimesmamento. A identidade e a cultura, de acordo com Stuart Hall, não formam uma ontologia determinada e imutável, uma vez que estão em processo de transformação constante. Talvez o mar escrito por Sofia e cantado por Cesária nos conduza, principalmente em tempos como estes em que vivemos, a uma reflexão acerca dos movimentos da vida relacionados aos movimentos do mar. Iniciação, trânsito, formação. O mar, como espaço geográfico, é também o lugar existencial da partida, do movimento e da chegada. É trânsito. A vida, então, surge desse movimento e se estabelece em movimento, assim como as ondas do mar.
Por isso, a temática abordada pelas duas autoras constitui também a nossa identidade e a nossa cultura, pois não cabem nesses lugares, nesses espaços, os discursos e os projetos que paralisam e congelam a ideia do que somos. É preciso, antes de tudo, termos consciência daquilo que nós definitivamente não queremos ser e, por isso, não podemos nos tornar. Precisamos mudar de direção quando for preciso e navegar por novos mares. Cabem aqui, para finalizar, os seguintes versos de Sofia. Abre aspas. Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. Fecha aspas. Muito obrigado. Lindo trabalho, Everson, parabéns, obrigada, né, por Obrigado. começarmos assim tão poeticamente o nosso dia. Mas eu passo a palavra, então, agora ao Paulo Ricardo Kralik Angelini, né? Seja muito bem-vindo, Paulo, que nos apresentará a comunicação Esse Brasil Lindo e Trigueiro, clichês de Brasil na literatura portuguesa hipercontemporânea. Paulo, você vai projetar alguma tela? Eu vou. Então pode ficar à vontade. Pode eu não sei se eu vou... mas eu não estou muito acostumado com o Google Meeting. Mas... Bom dia, pessoal. Peço desculpa por ser a primeira sessão que eu participo. A gente está aqui na PUC naquela semana de planejamento de semestre, né? Então, está sendo bem complicado, mas agora, a partir de agora eu quero ver se eu consigo participar de todas. Vou tentar, então, apresentar aqui. Apresentar a tela inteira, né? É isso? Uma janela. Uma janela, tá, isso. Tá. Foi? Foi. Tá. Claro, por conta do tempo, eu estou ligando aqui meu cronômetro. Eu vou pelo menos tentar apresentar um pouco desse meu projeto, que tem a ver com a apresentação de hoje, né? O projeto conseguem... Eu não sei se eu faço aqui... Eu tenho medo às vezes que não troque a tela, mas acho que trocou, né? Esse é o meu projeto, O Brasil dos Outros, Representações de Brasil na Narrativa em Língua Portuguesa do século XXI. É um projeto que iniciou primeiramente como pós-doc, e a gente tem levado também a partir do auxílio de alguns bolsistas de iniciação científica que têm ajudado a fazer esse mapeamento, né, das referências, toda e qualquer referência ao Brasil e ao brasileiro que apareçam nas obras que caem nas nossas mãos, por conta da dificuldade também que é encontrar obras hipercontemporâneas, ou seja, a partir do século XXI, que é um conceito que a professora Ana Paula Arnaud tem desenvolvido, né? E só cabe ressaltar que não é um trabalho estatístico, né? Não pretendo dizer que quantos por cento das obras apresentam o Brasil, enfim, mas é uma leitura simbólica, né? Uma possibilidade de leitura simbólica de como aparece esse Brasil a partir de obras de autoria canônicas, essas trabalhadas na universidade, também de jovens escritores com algum apelo de mídia ou de futuro nome que será trabalhado provavelmente em academia, mas também alguma coisa de literatura de massa, porque nos interessa também perceber como que chega aos leitores esse tipo de imagem, né? Eu trago, assim, brevemente também duas pesquisas que me parecem interessantes e coincidir com alguns dos dados, das referências que a gente percebe. Essa é uma revista que já tem um certo tempo, que trazia essa mulher aí de asa delta, né, que era aquele famoso biquíni, na capa, Os Segredos da Mulher Brasileira, na revista Focus. Me interessam algumas questões assim estatísticas, ainda que não seja uma proposta totalmente estatística, assim, trabalhada com esse sentido, mas os brasileiros são alegres e bem dispostos, sim, são simpáticos de trato fácil também, bem educados, não, bons profissionais, não, competentes, cumpridores, não, sérios e honestos. Foram ouvidos 1.539 portugueses. Uma pesquisa muito mais séria, assim, em termos estatísticos, foi lançada nessa obra da Gulbenkian,
mas que observem ali, algumas dessas informações são muito coincidentes, né? Os brasileiros são alegres e bem dispostos, sim, grande maioria, sérios e honestos, não, e competentes, caiu aqui, e competentes e cumpridores, também não. Se tu consegue acompanhar as telas, gente? Paulo, voltou uma tela, só isso. Acho que parou de compartilhar a tela cheia aqui. Bom, então, eu trago esse estereótipo falsamente positivo na perspectiva do Robert Stan, que é esse estereótipo meio que faz uma espécie de elogio, né? Ele vai dizer que os estereótipos também podem ser ambivalentes, né? E podem ser pretensamente cumprimentos, elogios, né? Que tem contido nisso um insulto camuflado. Então, a gente vai observar muito essa imagem do Brasil ainda festivo, pessoas alegres, o brasileiro alegre, divertido, mas pouco sério, enfim. Nesse campo imagético, simbólico, conceitual, semântico, caráter festivo, espaço de natureza exuberante, também aparece bastante o Brasil como um paraíso tropical. As pessoas são exuberantes em todos os sentidos e também com uma disponibilidade sexual permanente. Há pouca seriedade, pouca responsabilidade e aquela imagem da malandragem, né, do jeitinho e do golpe, muitas vezes, a personagens que sofrem golpes praticados por brasileiros. Esse Brasil, então, recorrentemente aparece também como rota de fuga por várias razões, mesmo em romances que pegam as questões mais políticas, do tipo fugir da repressão salazarista, fugir da ditadura, fugir da virada política da Revolução dos Cravos, questões econômicas, o Brasil muitas vezes visto como Eldorado, assim, como possibilidade de enriquecimento, mas especialmente questões pessoais, assim, do português sair da sua zona de conforto e se redescobrir nesse país mágico que carrega muito, então, de um certo exotismo. Então, aí a gente vai observar migrações e e mais ainda, recorrentemente, a questão do turismo. Esse país tropical, a gente vai ver muito o Rio de Janeiro, né? O Rio como uma espécie de metonímia do Brasil, esse Brasil da praia, das belezas naturais, e lugar onde esse personagem, quando vem, vai sofrer uma espécie de transformação. Tem a questão da festa, do carnaval, do futebol, também muito fortemente a gente consegue observar. O calor é bem interessante, esse calor abrasador. Muitas vezes, em algumas narrativas, há uma espécie de percepção quase determinista, assim, que a personagem portuguesa entra numa espécie de transe a partir do calor, né? E isso faz com que ela haja de maneira muito diferente do que ela agiria em solo europeu. Aí vem algumas questões assim bem mais recorrentes. Essa objetificação da mulher brasileira, a mulher brasileira sempre muito vista com a sua sensualidade aflorada, e daí uma sexualização constante, um instinto meio selvagem, uma predisposição sexual, e várias personagens prostitutas, assim, né? Parece uma espécie de atalho na construção dessa criação literária, quando há personagens prostitutas na obra, mais de 90%, eu diria, se for para trazer algum dado estatístico, apesar de eu não me preocupar muito com isso, mas, enfim, é muito recorrente as personagens prostitutas brasileiras. E é uma espécie de mentalidade mediana, muitas vezes personagens portugueses dizem que a pessoa tem um certo limite, né, intelectual, mas que compensa pela sua beleza, pelo seu sex appeal. Não só personagens mulheres, mas também homens, né? Homem meio como Dom Juan, o amante latino, aquela sensação que a gente observa. Me parece interessante a gente recuperar aquela declaração, aquele texto do Arthur de Gobineau, que foi um dos
dos europeus que passearam pelo Brasil e desfilaram suas percepções, assim, que diziam que o brasileiro só tem, em particular, uma excessiva depravação, são todos mulatos, ainda na época da teoria da raça, a ralé do gênero humano, evitam mover uma palha para fazer qualquer coisa de útil, até mesmo para se afogarem. Ainda há um pouco essa imagem do brasileiro como um ser preguiçoso, que é muito mais aproveitar a vida, aquela coisa meio Zé Carioca, né, do que, de fato, trabalhar, enfim. Eu trago aqui uma fala de uma entrevista do Walter Ugumãe. Então, e pretensamente isso era um elogio, né? O Brasil visto como um país de sol, um país tropical, tem comida boa, um povo criativo, capaz de sobreviver mesmo com as suas dificuldades. Então, muito essa percepção do brasileiro, apesar de todas as crises, está sempre muito feliz, muito alegre, somos muito solares, né? Certamente o Rio Grande do Sul não entra nessa perspectiva de Brasil aqui, porque aqui é sempre nublado. E eu trago também, aí como apoio mais teórico para pensar, eu acho que o Eduardo Lourenço nos traz muitas ideias interessantes nessa relação Brasil-Portugal. Ele vai dizer, inclusive, que evidentemente, né, é óbvio que o brasileiro é um povo muito lembrado pelo português, né? Ele vai dizer que não há dúvidas que Portugal pensa muito mais sobre o Brasil do que o contrário. Se a gente perceber na literatura brasileira, acredito, não faz parte da minha pesquisa, mas já perguntei até para a professora Regina Del Castanho, enfim, que também faz um mapeamento de personagens, não é tão recorrente a presença de Portugal, e o contrário é bastante recorrente. E o Lourenço vai dizer que é inequívoco, então, que os portugueses conhecem mais o Brasil, entre aspas, mas a imagem, e isso é fala do Eduardo Lourenço, que possuem do país é, em geral, extravagante, e ele disse isso lá nos anos 80, 90, né? E eu não percebo muito uma transformação nessa percepção extravagante do Brasil e do brasileiro. Mas tem coisas muito mais interessantes, me parecem, que o Eduardo Lourenço vai dizer. Ele vai trazer essa ideia do paternalismo ressentido na relação de Portugal com o Brasil, uma forte admiração retórica, beata, pela cultura, de modo a justificar a presença portuguesa nela. Então, o Brasil seria uma espécie de reforço mítico daquele Portugal imperialista, e o Brasil como fruto, como produto seu, né, seu português. Ele vai dizer, os portugueses insinuam que a realidade brasileira é antes mais a sua própria contribuição em realidade. E por conta disso, a gente observa muitas vezes, então, essa ideia de que o português espera do brasileiro, o personagem português espera do personagem brasileiro, uma certa deferência, né, um certo agradecimento a todo momento. Lourenço vai dizer também que o brasileiro comete um parricídio, ele mata essa sua matriz portuguesa, né? E então muitas obras pesquisadas trazem o português em relação de dominação frente ao brasileiro, né? Uma espécie de prolongamento colonial. Eu vou pular essa parte para tentar entrar um pouquinho. Vou pular aqui para entrar um pouquinho em alguns rápidos exemplos, assim. Mas também me interessa muito o pensamento do Boaventura de Souza Santos, né? Que vai dizer algo muito parecido, né, quando ele fala do pensamento abissal, que seria esse traço que divide o mundo em duas partes, e a parte civilizada e a parte, entre aspas, não civilizada, esse outro universo do outro lado da linha. E ele diz que nesse outro universo, do outro lado da linha, não há conhecimento real, existem crenças, opiniões, magia, idolatria, entendimento intuitivo, subjetivo, que vai um pouco na linha do que eu falava lá atrás de estereótipo positivo, falsamente positivo. Aparece muito essa ideia de enriquecimento, ok, né? O Brasil como o Eldorado, um espaço onde as pessoas vão enriquecer. Aparece bastante essa ideia da vegetação, do clima. Vou ler só ali da Mônica Marques. Aqui chegados, o calor, a vegetação, os negões, as araras, a floresta da Tijuca dão-nos uma enorme vontade de, digamos, inovar, fazer coisas que nunca se fizeram. Então, muito essa ideia que eu estava comentando, de como o espaço é que fosse o culpado por essa transformação no hábito, no costume do português, quando no Brasil.
esse Brasil que é sempre que traz muito cheiro de sexo. Há 3 ou 4 obras em que se fala que o Brasil tem cheiro de sexo. E essas personagens que são quase que influências nefastas, né, para alguns portugueses. É interessante também que isso que eu chamo a atenção, há algumas obras que, claro, problematizam esse tipo de estereótipo, de clichê. A gente vai trazer, por exemplo, Alexandre Lucas Coelho, Patrícia Lino, são autoras que têm problematizado bastante, né, essa questão do estereótipo e mesmo dessa imagem do português imperialista, essa questão do Brasil como fruto festivo, né, fruto celebratório do imperialismo, do colonialismo, e há passagens em que também, por exemplo, na Dulce Maria Cardoso, a gente tem o personagem do Rui, que tem uma imagem muito objetificada, muito estereotipada e idealizada do Brasil, e que obviamente está ali como uma espécie de problematização, mas isso a gente não sempre a gente encontra essa problematização, porque não tem um contraponto na própria obra. Aqui na Dulce eu percebo, no personagem do Rui. Então, muitas dessas passagens vão... Já está acabando meu tempo. Muitas dessas passagens, elas vão mostrar um pouco disso, desse Brasil selvagem ali, a de ver, é mais humano, mais selvagem, menos triste, natureza fantástica que esmaga qualquer veleidade. Quero trazer só uma partezinha aqui antes de terminar, das mulheres, que eu... Aqui, uma coisa interessante, ou não, é que a gente observa que muitas obras trazem a prostituta, a substituição do termo da prostituta ou da prostituição por vou às brasileiras. Vamos os 3 às brasileiras. Então, há muitas vezes essa quase metonímia, assim, ir nas brasileiras significa ir nas prostitutas. Enfim, são vários desses exemplos que a gente, né, é um projeto bastante amplo, a gente ainda está coletando alguns desses dados, eu vou parar aqui de A gente está coletando esses dados, é um projeto amplo que acaba, então, tendo possibilidade de fazer leituras interessantes a partir de vários desses recortes, a questão linguística, a questão da sexualidade, a questão... Né? O que chama atenção é isso. A gente sabe que a personagem dentro da literatura é um elemento a ser trabalhado que pode trazer essa multiplicidade de mundos, e a gente vê muito parecida essas personagens brasileiras que surgem na narrativa do século XXI português. Então, é mais ou menos sobre isso que trata esse meu projeto. Muito obrigado. Obrigada, Paulo, pela sua apresentação, né? Então, passo a palavra para a Roberta Guimarães Franco Faria de Assis, minha parceira aqui na coordenação do simpósio, né? Que vai nos apresentar a comunicação Europa-Oxalá, Outro Tempo e Espaço na Memória de Portugal pós 25 de abril. Então, Roberta, seja muito bem-vinda a essa dupla função, agora de apresentar. Você vai projetar alguma coisa para gente? Eu vou projetar ao final, para tentar controlar melhor o tempo, eu vou apresentar primeiro e projeto as imagens ao final. Então, tá. Então, bom dia, né? Agradeço aqui mais uma vez a Renata e ao Daniel pela partilha aqui da coordenação do simpósio. Então, eu vou começar apresentando o meu texto e, ao final, eu recorro aqui às imagens, né, da exposição para fazer um pouco mais de sentido para vocês que estão assistindo. Então, eu gostaria, né, de começar a minha apresentação, né, destacando aqui a Bralic como, né, um espaço privilegiado para apresentar esses diálogos com outros objetos culturais, como é o caso da minha apresentação hoje, já que eu vou falar de uma exposição, né?
A proposta, no entanto, né, ela parte, né, do literário, do trabalho que eu venho desenvolvendo com a leitura da obra de Djamília Pereira de Almeida, pensando a questão do fluxo migratório posterior ao processo de descolonização e não aquele atrelado à questão dos retornados. É inegável que a projeção da Djamília no cenário da literatura portuguesa contemporânea está ligada à urgência de temas que atravessam não só a história recente, mas que possuem íntima relação com uma perspectiva de longa duração quando falamos do Império Português e de um mapa colonial que apresenta seus desdobramentos e rotas em dinâmicas atuais. O debate étnico-racial, a migração, a intolerância, as heranças de um império esfacelado, entre tantas outras questões, trazem para a cena literária corpos que são constantemente silenciados, invisibilizados e a quem são negados os espaços e histórias, mas que, apesar de tudo, persistem. Pois, como afirma Boaventura de Souza Santos, e eu cito, mais precisamente porque os corpos não podem deixar de acontecer e existir, as lutas continuam abrindo caminhos, muitas vezes sobre as ruínas de lutas passadas. Nesse sentido, a produção da Djamília parece reinserir Portugal nas dinâmicas criadas por ele mesmo séculos atrás, perturbando um imaginário de sociabilidade que teria se formado em torno da redemocratização do 25 de abril, que muitas vezes resvala em um discurso luso-tropicalista de convivência pacífica, agora no interior da antiga metrópole e não no longe do ultramar. Os trânsitos dos personagens, incômodas, corpos desajustados no cenário português, evidenciam a falsidade da sociedade plural como sinônimo de inserção ou acolhimento, falácias que remetem a tantas outras construídas no passado colonial recente, como o mapa Portugal não é um país pequeno ou o slogan 5 séculos de colonização em Angola. E desde as reflexões na tese do doutorado, lá em 2013, com enfoque na questão dos retornados, a problematização em torno do discurso sobre um país multicultural e o confronto com a realidade cotidiana de exclusão da outridade, era uma questão voltada para esse contexto, para pensar esse contexto do pós-25 de abril. Lá na tese Memórias em Trânsito, um dos exemplos utilizados foi o documentário de 2007, Nós e os Outros, uma Sociedade Plural, dirigido por Antônio Barreto e Joana Pontes, no qual, em pouco mais de uma hora, há uma retomada dos últimos 60 anos da história de Portugal, da imagem do português lavrador, os atrasos causados pelo Estado Novo, até a atualidade de um país mestiço com forte presença imigrante. Naquele momento, 100 mil brasileiros, 80 mil ucranianos, 60 mil cabo-verdianos, 30 mil angolanos, são alguns dos números que aparecem no documentário. Por outro lado, é importante chamar a atenção sobre a necessidade da abordagem a partir de uma ideia de tradição, do português camponês, das vindimas, e também para o título que reforça uma dualidade, ou seja, mesmo quando a proposta é anunciar uma sociedade plural, a questão está no subtítulo, precedida de uma construção que não deixa de ser opositiva, apesar do E, tão característica do discurso colonial. Nós e os outros, uma sociedade plural. Essa reiterada opção por um nós, que aponta para a existência de outros, leva também a um questionamento da própria ideia do 25 de abril como marco, e dessa construção pós-25 de abril, questão que tem atravessado a minha pesquisa nos últimos tempos. Ainda pensando a partir dos livros da Djamília, a questão da inseparabilidade a partir do lugar biográfico da autora e como isso impacta na sua obra, como eu fiz no texto da revista Abril, organizada aqui pelo professor Silvio, foi relevante para refletir, o conceito de pós-migração nesse contexto foi relevante para refletir sobre uma nova Portugalidade constituída por uma memória residual desses corpos em específico, especialmente quando precisamos repensar a categoria de outridade, quando falamos de imigrantes, responsabilizando-os pela integração em um grupo pretensamente homogêneo que se caracteriza como um nós. Para entrar aqui efetivamente na apresentação da exposição Europa Oxalá, recorro antes às palavras de Canclini em Um Mundo Inteiro como Lugar Estranho. Cito: crescem agora outros modos de falar artisticamente das viagens e migrações, não interessados unicamente no registro documental e em seu sentido épico ou dramático.
Ocupam-se também de outras experiências de deslocamento, talvez mais expressivas da condição transnacional contemporânea. Afastados da utopia de sermos cidadãos do mundo, percebemos as variadas maneiras de modificar os laços natais. A necessidade de falar artisticamente, fim de citação, a necessidade de falar artisticamente sobre e a partir desse lugar tem permitido que, ao menos no campo das representações artísticas, o debate seja realizado. A exposição Europa Oxalá, inaugurada em março deste ano na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, com curadoria de Antônio Pinto Ribeiro e dos artistas Kátia Camelli e Aimen Pane, reúne cerca de 60 obras entre fotografias, pinturas, esculturas e instalações de 21 artistas descendentes de famílias de variadas origens africanas. Nas palavras da crítica de arte Fabienne Bidot, o projeto da exposição, e cito, inscreve-se num período em que assistimos a uma tomada de consciência da dimensão antropocêntrica e dominadora do Ocidente na escrita da história da arte, nomeadamente na parte dos museus e no desenvolvimento da arte contemporânea. Fim de citação. O espaço ocupado pela exposição, privilegiado não só internamente na Fundação Gulbenkian, contando também com peças e letreiro iluminado no jardim da Fundação, produtos na loja do museu, sem falar na propaganda da exposição em cartazes em várias estações de metrô, demonstram a necessidade não só da ocupação de lugares públicos, mas também de espaços especializados que conferem legitimidade à produção artística transnacional. Ainda para Bidot, para a maior parte destes e destas artistas, essa herança colonial é vivida de uma forma conceitual e espacial entre várias tradições e territórios, adaptando-se um e outro para finalmente apresentarem e encarnarem a noção de apropriação. Por isso eu volto a Canclini quando ele afirma que no mundo contemporâneo não se pode ser estrangeiro, e cito, menos no sentido em que isso foi praticado pelas maiorias, encontrando algum tipo de equilíbrio entre não pertencer totalmente e construir para si o próprio lugar. Para ser estrangeiro é necessária, além da diferença, a intimidade. Diante dessa negociação entre diferença e intimidade, escolhi aqui destacar 5 objetos, né, da exposição, que é o que eu vou apresentar ao final para vocês. A escultura Dada, de Sabrina Beloir, o painel Tales of Lisbon, de Mônica de Miranda, a instalação Saete, de Djamel Coquene d'Orléans, o vídeo Melade Saturn, de Josefa Indian, e a instalação Ingunda, de Aimé Impene. Isso eu vou apresentar ao final. No folder da exposição, que é esse aqui, o grupo é apresentado como artistas da pós-memória. Eu cito o trechinho do folder. O trabalho destes artistas da pós-memória tem vindo a marcar profundamente a paisagem artística e cultural das 2 últimas décadas. E aí a minha questão nesse trabalho, talvez seja a questão principal na feitura mesmo do trabalho, é pensar se para além da definição de pós-memória, o conceito de pós-migração não seria mais adequado neste caso, pensando os artistas e o falar artisticamente mencionado por Canclini. Tendo em vista que o material das intervenções artísticas me parece mais a leitura do mundo contemporâneo, aqui pensando com Agamben, em que estes artistas vivenciam a experiência de serem de origem africana na Europa. Portanto, expressões de um passado em contínuo e não a reelaboração de experiências traumáticas de uma geração anterior. A própria definição de pós-memória, em entrevista com os curadores publicada no catálogo da exposição, é vaga neste sentido. Não parece ter relação com o conceito de Hirsch, pois não fala diretamente de trauma, né? E mais no sentido de uma memória familiar, o que me parece mais ligado ao conceito de memória coletiva de Albvax. Concluindo aqui, para passar para os slides, né? Considero a importância do espaço, né, ocupado pela exposição, não só internamente na fundação, na sala da exposição, mas também considerando as propagandas nas estações do metrô, trazendo para o espaço público a questão ainda, né, que na forma de musealização, né, e aí o ingresso da exposição custa 5 euros, só para dar essa informação. Destaco aqui mais um trecho do folder, que eu acho que é um trecho que precisaria ser problematizado com mais tempo.
Europa Oxalá testemunha o poder criativo da diversidade cultural europeia contemporânea, abrindo novas perspectivas à própria noção de Europa. Se há efetividade na ideia de que a exposição traz uma nova perspectiva agregada à noção de Europa, a Europa da diversidade cultural, é uma questão que demandaria mais tempo para apresentar e principalmente para questionar. Mas concluo destacando a relevância de ter o espaço do museu, tendo em vista que o conceito de pós-migração vem do ambiente artístico e não acadêmico, como lugar a receber estas produções e estes artistas, geralmente relegados a outros espaços associados a uma imagem vaga de cultura popular. E aí eu parto aqui rapidamente, tá, para vocês terem... A Renata comentou, né, a passagem que para lá custa mais um tantinho, né? O ingresso custa 5 euros, mas a passagem é um pouquinho pesada, né? Por favor, me digam se vocês estão visualizando. Sim. Sim? Então, vamos lá. E está passando o slide? Sim. Obrigada, Daniel. Então, começo, né, com o painel que está na entrada da Fundação Gulbenkian, mas também divulgado nas estações de metrô, né? Passo para a escultura que abre a exposição, que está na entrada da sala. Isso é uma parede ampla, né, com a escultura da Sabrina Bellois na entrada, né, 2 mãos, né, atadas por um cinto de couro, né, e aqui nas minhas rápidas considerações eu vou mesclar informações da exposição e percepções minhas diante da exposição, tá? Então, o cinto de couro remete aí ao trabalho do pai da Sabrina como operário, uma fábrica de cintos, né? Mas ele acaba por evocar também, né, uma ideia de opressão que dialoga com os grilhões da escravidão, por exemplo. Né? Aqui é o painel Tales of Lisbon, de Mônica Miranda, e aqui eu tenho um detalhe desse painel, faz parte de um projeto maior, e esse painel especificamente, ele conta com restos, né, de bairros que foram demolidos na região de Sacavém, periferia de Lisboa, né, e acompanha também 6 textos que são acessados via a leitura de QR Code. Então, não sei se vocês conseguem ver aí que tem, né, um quadrinho pequeno abaixo, né, da imagem, para a gente fazer a leitura do QR Code e acompanhar durante a exposição. A instalação, né, em Gunda, do Imre Pane, que questiona, né, faz uma releitura, né, questionadora do mapa da União Europeia, a partir dessa perspectiva da bandeira da União Europeia, que traz essa perspectiva católica, né, já que as estrelas, né, do mapa da União Europeia e o fundo azul remetem às representações da coroa de flores da Virgem Maria, né, uma representação bíblica, né, e aqui essa bandeira aparece, né, cindida, embora essa cisão também remeta à própria imagem da santa. Né. A instalação Saete, que para mim é uma das mais interessantes, né, porque dialoga com uma referência, né, ao texto do Barthes sobre a fotografia, né, com essa ideia da fotografia como uma imagem, né, que mobiliza o momento, né, mas que traz o chicote, logo abaixo a referência textual, trazendo não só a ideia de movimento, né, mas principalmente da tensão com o tempo, né, a fotografia como algo imobilizador de um momento, né, e o chicote como uma representação, né, de um contínuo, né, de cicatrizes e de referências a esse passado colonial escravocrata. Por fim, né, um vídeo, né, e aqui, óbvio, eu tive que fazer uma imagem a partir de um vídeo, né, Melade Saturno, que dialoga numa perspectiva um tanto afrofuturista, né, com várias referências a uma ideia de origem, né, às vezes cósmica, biológica, enfim, mas que me chamou bastante atenção pela reiterada repetição
da frase "na solidão da coletividade, eu sou persona". E, por fim, né, só para destacar aí o espaço que é ocupado do lado de fora, né, aqui tem algumas instalações do lado de fora também, mas eu destaco aqui o letreiro, né, que à noite ainda fica iluminado, é um letreiro que chama bastante atenção. Então, para destacar aqui a ocupação também desse espaço externo, né, e público, que é uma questão que me interessa pensar a partir da exposição. É isso, né? Agradeço, peço desculpas aí pelo tempo, né? Que eu passei um pouquinho, e depois a gente conversa mais no debate. Obrigada. Obrigada, Roberta. Você só tem que... É isso, pronto, saiu. Super obrigada, super interessante a apresentação, mas depois a gente conversa de fato, né? E você conta mais um pouquinho. Temos a apresentação do Silvio Renato Jorge, companheiríssimo de UF, né? E Silvio, se mantém esse título ou você mudou o título? Abre o microfone. Não, você mantém esse título para publicação, porque o título é uma coisa fluida. Então eu vou deixar que você mesmo apresente, né, o título da sua comunicação. Tá certo. Eu vou tentar falar pouco agora, porque para poder dar tempo de apresentar nos 15 minutos. Eu estou numa fase muito invadida pelo Saramago, pelo Zé, como dizia a nossa amiga Laura, né, Roberta e Renata. O Zé invadiu minha vida esse ano. Então, o que eu trouxe aqui é um trabalho que tem tudo a ver com o tema do simpósio e que eu comecei a elaborar em Barcelona no início do ano e que vai ter que se desdobrar em 3 outras coisas, porque eu ainda tenho que falar mais 3 vezes do Saramago, mas enfim. O título original, que eu não sei se vai continuar esse, se chama Notas para Pensar a Presença Ibérica na Obra de José Saramago, e depois a gente conversa mais, eu vou ler rápido para poder dar conta dos 15 minutos, tá? Em artigo recentemente publicado com o título de José Saramago Transiberista, Antônio Saez Delgado indica: José Saramago é, portanto, não apenas um dos nomes incontornáveis quando falamos de iberismo, como provavelmente o último iberista. Não poderíamos interrogar-nos, e julgo que com toda a pertinência, mas poderíamos interrogar-nos e julgo que com toda a pertinência, o último iberista do iberismo. Diante das diversas e distintas acepções tomadas pelo termo, ao menos nos últimos 2 séculos, sabemos ser acertada a interrogação proposta por Delgado, sobretudo a considerarmos que frequentemente o autor português tem sido associado apenas à esfera do iberismo cultural, quando nos parece que, de modo efetivo, como já o disse o pesquisador da Universidade de Évora, ao seguirmos aquilo que por ele foi dito em entrevistas e opiniões dispersas, ocuparia também, de forma enfática, uma esfera política e, acrescento eu, social. Ao ler Saramago, é necessário ter sempre em conta a perspectiva política e humanista com que reflete acerca do homem e dos sentidos da existência. Perspectiva essa que, não sendo partidária, em seu sentido mais redutor, é sempre aberta a se posicionar diante do mundo mediante um olhar inquiridor e politicamente centrado. A ideia de um transiberismo, como apresentada por ele, busca colocar em diálogo os diversos nacionalismos presentes na península, aproximando-os ainda dos demais povos falantes do português e do espanhol, que um dia estiveram sufocados por sua condição colonial. Se, de um lado, apresenta uma interface com o que dizia Fernando Pessoa em seu texto Problema Ibérico, o qual já destacava não apenas a presença árabe na formação da cultura da península, como também enfatizava as especificidades das culturas catalã e galega, por outro lado, em muito ultrapassa, ao tentar escapar a certo discurso imperialista, colonialista, ainda presente no autor de Orfeu, que se materializava, sobretudo, em uma concepção datada de conceitos como civilização e unidade espiritual. No prólogo que escreve para o livro sobre o iberismo e outros escritos de literatura portuguesa, de César Antônio Molina, intitulado Mi Iberismo, Saramago, recorrendo a termos como constelação e encontro,
aponta para a estreita ligação existente entre os povos ibéricos e entre estes e os por eles chamados de povos do ultramar, a gente tem que questionar isso também, sem, contudo, propor uma relação de dependência, buscando fugir à matriz econômica e à força do capital, que tem norteado as relações entre o Norte e o Sul global. Constrói, assim, em suas breves palavras, pois se trata de um prólogo de poucas páginas, um enlace outro que percebe as possibilidades de aproximações culturais menos redutoras ou singularizantes que considerem o conhecimento mútuo e novas esferas de circulação. O conceito de transiberismo é, portanto, como apresentado por ele, um movimento que procura aproximar, de forma independente, povos distintos, autônomos, que possuem lastros culturais passíveis de interlocução, fugindo a princípios homogeneizadores tão presentes quando pensamos as relações políticas e econômicas que têm procurado mudar o mundo nas últimas décadas. Como bem disse Eduardo Said, isso está longe de ser uma tarefa fácil. O intelectual encontra-se sempre entre a solidão e o alinhamento. Sendo um intelectual que sempre recusou o alinhamento com os poderes estabelecidos e pelo que dele conhecemos, não temeu enfrentar a discordância, coube a Saramago a aparente solidão de alguém que questionou a eficiência de um caminho europeu para Portugal na década de 80. Um caminho, entretanto, que com o tempo, a cada passo, se mostra mais complexo e imprevisível. Como disse o próprio escritor, e cito, vieram, repito, para me ensinar que tais visões eram anacronicamente curtas, que se eu quisesse ser um homem do meu tempo, eu teria que continuar a jurar pela Europa, mesmo que eu não soubesse exatamente, nem eu, nem eles, que Europa é aquela que parece nos amar tão bem. Resumindo, ser ibérico era equivalente, ou equivale, a beirar perigosamente a traição. Ser europeu representa o toque final da perfeição e o amplo caminho para a felicidade eterna. Não é pretensão desta comunicação, tendo como base tais considerações, apenas estabelecer um elenco das personagens que, povoando os romances do escritor português, são nos apresentadas como galegas ou espanholas, por exemplo, como podemos encontrar na Jangada de Pedra, no ano da morte de Ricardo Reis, ou mesmo nas Pequenas Memórias, mas esboçar um processo de compreensão que nos ajude a situar o modo como o autor refletiu sobre o espaço comum ibérico e sobre o necessário trânsito oceânico para compor perspectivas de diálogos futuros. Sempre me pareceu ser um projeto muito claro de parte da obra de Saramago, sobretudo daqueles romances inseridos em seu momento inicial, estabelecer uma reflexão crítica acerca do Estado Novo, não propriamente em termos daquilo que ele representou como momento histórico, mesmo que sua atenção também se volte para isto, mas em termos da constituição de princípios e traços socioculturais que, arraigando-se em tal período em virtude do próprio esforço empreendido pela máquina ideológica do Estado, poderiam permanecer, se é que efetivamente não permaneceram, para além dos anos em que a sombra da velha senhora ocupou o centro do poder instituído. Seu olhar, seguindo por este caminho, sondou os elementos mais virulentos que acompanharam a sociedade portuguesa de então, como a censura e a tortura física dos opositores do regime, a mão de ferro com luva de pelica, como é dito nas Pequenas Memórias, enfrentando, todavia, de modo mais marcante, outros princípios capazes de se imiscuírem no caldo da cultura de forma bastante persistente, de modo a permanecerem a religiosidade tacanha, a concepção fechada e idealizada da história nacional, ou mesmo certa percepção identitária que mascara o diverso para centrar-se no conceito enganoso de unidade. Desta forma, seria interessante tentar perceber o quanto a proposta de transiberismo convocada pelo autor a partir da Jangada de Pedra possui um sentido dúplice. Por um lado, como já apontamos antes, problematiza a entrada de Portugal e Espanha em um grupo que parece a eles destinar um lugar secundário nos processos ativos de determinação econômica e que, em termos culturais, parece desconhecê-los. Por outro, aprofunda a investigação de tais princípios persistentes nessas sociedades que assinalariam toda uma problemática derivada de um processo histórico, talvez ainda mais longo, preso ao imaginário colonial
e que, sendo entendido como elemento de base na constituição de tal imaginário, seria aquele que permitiria a Portugal ver-se como parte integrante de uma almejada cena europeia, ou seja, instituir-se novamente como centro no jogo de poderes que há tanto tempo o deslocou para a mesa da margem das negociações. Para dar conta do primeiro sentido, seria importante lembrar o que nos disse o próprio escritor em texto intitulado Meditação sobre uma Jangada, no qual afirma: suponho que estamos vivendo o tempo em que a Europa deveria apresentar a juízo o balanço da sua gestão. Se não pretende prolongar com requinte de processos que os modernos meios de comunicação de massa permitem, o seu pecado ou vício maior, que é a existência de duas Europas, a central e a periférica, mais o consequente lastro histórico de injustiças, discriminações e ressentimentos. Já não falo das guerras, das invasões, dos genocídios, das eliminações seletivas. Falo, sim, da ofensa grosseira que é, além dessa espécie de deformação congênita, denominada eurocentrismo, aquele outro comportamento aberrante que consiste em ser a Europa, por assim dizer, eurocêntrica em relação a si mesma. Pensando a Europa a partir da esfera econômica, mas não apenas, Saramago destaca o lastro histórico de injustiças, discriminações e ressentimentos para enfatizar a forma como o centro do continente eurocêntrico, desculpem-me o jogo rasteiro e óbvio de palavras, né? Que é muito rasteiro, se relaciona com a sua incompreendida margem sul, latina e empobrecida, consumidora de certa modernidade que nem sempre chega a produzir. Ao comentar este mesmo fragmento em texto de 2016, Burkhard Baltrus nos lembra que, nos 30 anos que Portugal e Espanha estão agora na CEE e na UE, nivelaram-se muitas diferenças econômicas e administrativas, mas também culturais. A visibilidade e o conhecimento das culturas ibéricas nas grandes potências europeias e na União Europeia em geral tem certamente aumentado, mas também presenciamos uma crescente desconfiança dos países do Centro-Norte em relação aos países Sul, frequentemente acusados de serem demasiado corruptos, dispendiosos e preguiçosos. Fim de citação. Se suas palavras ponderam sobre o discurso do escritor, modalizando a acidez nele presente em virtude da atualização do panorama analisado, não deixam, contudo, de levar em conta a permanente complexidade de relações políticas e culturais que atravessam a vivência coletiva do que seria a encantada comunidade. Nunca é demais lembrar o quanto o enlace comunitário é por ele mesmo conceitualmente excludente, trabalhando por apagar diferenças e especificidades, por imunizar o mesmo do outro. E já que parece-me interessante migrar para uma discussão acerca do segundo sentido que poderíamos aventar para o transiberismo saramaguiano, que é o de colocar em discussão os princípios que por muitos anos formularam um modelo de identidade nacional portuguesa, refratário aos demais povos peninsulares, ensimesmado em sua própria singularidade, só, orgulhosamente só, no concerto das nações. A chave que aqui me motiva é notar que o deslocamento da península para o sul do Atlântico coloca em questão, com todas as ambiguidades que poderíamos aí ler, ou seja, ocupando um espaço ambíguo em que se nega ao mesmo tempo que se afirma, a singularidade de um percurso histórico e cultural, que, ao fim, sempre esteve entremeado por uma forte interlocução com outros povos, sejam aqueles imediatamente fronteiriços, sejam aqueles que, distantes para além do oceano, aí também devem ser contados. E por que falo em ambiguidade? Porque ainda me restam dúvidas se a alegoria da península romper o mar efetivamente consegue ultrapassar ou se contrapor, se for o caso, a ideia da singularidade lusitana na forma como pensada pelo Estado Novo. Ancorada que estava na ideia de um povo navegador por excelência. Se tem forças para pôr em causa o forte imaginário luso-tropicalista, com o qual, se apropriar do pensamento freiriano, o regime tentou forjar sua face a partir dos anos 50 do século XX. Em resumo, até que ponto a alegoria da jangada substancialmente consegue virar este jogo ideológico profundo, constantemente reavivado
pela força de vozes conservadoras, que pretendem mascarar como diálogo aquilo que sempre se pretendeu como monólogo. Claro está que minha indagação se dirige àquilo que seria o projeto transibérico de Saramago, na forma como ele ardorosamente o defendeu, sobretudo em seus textos de intervenção, como tentei destacar, convocando o diálogo com Saez Delgado e Baltrus. Por exemplo, não se dirige mesmo à própria configuração de um romance que metonimicamente espelha a viagem peninsular na viagem de suas personagens. Homens e mulheres que descobrem a si mesmos e aos outros enquanto circulam por territórios e paisagens diversas no largo mapa daquilo que no texto passou a ser ilha, da secura de Órcia a Lisboa, das margens do Mondego a Galiza. Dirige-se, talvez, à tentativa de saber se tal projeto ainda encontra forças hoje, mais de 30 anos depois de seu esboço, para efetivamente gerar uma nova compreensão para as dinâmicas socioculturais que forçosamente decorrerão da ressaca colonial ibérica, e por que não dizer já agora europeia. Será capaz de acolher em suas matrizes aquilo que hoje é a força de uma Lisboa negra, que, diga-se de passagem, sempre existiu, cada vez mais presente, em evidência na música, na literatura e em múltiplas formas de arte? Uma Espanha que se depara a cada ano com maior presença, ao menos lá onde esse texto foi feito, na região de Barcelona, de uma população latino-americana, venezuelanos, equatorianos, em fuga da pobreza ou em busca de melhores condições de vida. Gostaria, todavia, de terminar esta intervenção, estou acabando, viu, Roberto? Com uma perspectiva positiva, reiterando minha crença na força do pensamento social que sempre pude ler nos textos de José Saramago, autor que tive o prazer de conhecer ainda bastante jovem, no caso, eu, jovem, ainda estudante nos bancos da Faculdade de Letras da UFRJ, e ele um autor desconhecido para a Academia Sueca, e para tanto convoca as palavras de Gerardo Pizzarello, em seu artigo Um Republicanismo Transibérico, que nos animam a confiar ao indicar que as possibilidades do transiberismo são hoje imensas e que ele, cito Pizzarello, na verdade, traduz para o português, poderia ser não apenas um antídoto efetivo para o internacional neofascista que os Bolsonaros, os Trumps ou o Abascal do dia sonham. Também poderia contribuir para a construção de uma nova ordem global menos imperial, menos colonial, mais policêntrica, mais republicana no auge dos tempos. Muito obrigado. Obrigada, Silvio. Espero que eu tenha cumprido o tempo, gente. Eu fico nervoso, leio até mal. Que tá o retratinho da Roberta ali me olhando para sinalizar a passagem do tempo. Tá vendo? Eu cobro e você que ganha fama, mas ok. Tava assim, dentro de um limite, né? Eu também não vou ficar contando os segundos de maneira tão precisa. Você já estava concluindo, então tá tranquilo. Mas para não roubar o tempo, né, da nossa conversa, depois eu passo a palavra à Suziane Gomes dos Santos Gonçalves, que vai nos apresentar a comunicação O Som do Mundo que Caía como Estalactites Múltiplas, a poética do cotidiano de Matilde Campinho em Jockey. Suziane, prazer te conhecer, bom dia. Bom dia, agradeço muito a organização do simpósio, já peço perdão por qualquer ruído, já que mesmo testando, os meus fones me deixaram na mão hoje, mas, enfim, vou fazer a apresentação, vou compartilhar apenas no finalzinho. Essa minha apresentação é fruto das minhas elaborações no meu mestrado ainda em curso, onde eu proponho uma leitura dos poemas da Matilde Campilho, publicados em Jockey, a partir das ferramentas teóricas desenvolvidas por Michel de Certeau no seu livro-pesquisa intitulado A Invenção do Cotidiano. Então, dito isto, eu vou passar a leitura, mas eu venho de uma disposição muito ensaística para essa apresentação, então eu vou tentar conversar com o meu texto aqui na medida do possível. A elaboração de um mundo fragmentado é uma marca da poesia contemporânea que persegue, no exercício de representar o mundo, a tarefa de constituir a si mesma, conceber os seus limites e possibilidades discursivas. Contudo, ainda antes de pensar especificamente o gênero poesia, tateando a dança dos versos, sua rasura e persistência,
buscamos no bojo da tradição literária sua herança epistêmica, seu desenho social. Efetuando a lição filosófica de Hegel, outro item se apresenta nessa dialética, o contemporâneo. Quais questões do contexto de produção atravessam um texto, sugerem sua temática, moldam o verso, tensionam sua elasticidade, problematizam sua perspectiva, cobram de quem assina ou analisa as contradições do seu lugar de fala. A partir dessas breves relações e questionamentos, chega-se à conclusão nada inaugural, mas cada vez mais contemporânea, de que escrever é um ato político, no desenrolar estético, um olhar atento. Assim, pensando na representação do mundo, palavra esta presente no tema desta edição da Bralic e também no verso que intitula esta apresentação, como conceber a poesia que, produzindo e sendo produzida por este mundo, também se fragmenta? É sem esquecer do Flaner que Baudelaire defendeu que ainda há de se alimentar a figura do poeta como um vagabundo atento que, na poeira do cotidiano urbano, desvela o lustro encantado das coisas. Ali, numa tradição poética europeia de fim de século, no simbolismo, ao trazer a figura do vagabundo, Baudelaire tensionou a cansativa tradição poética de procurar pelo sublime, chegando em uma poética moderna que, por sua vez, procurará ver o sublime no banal. E a poesia contemporânea, ao meu ver, muitas vezes tentará trazer o banal pelo banal. Mas, por este momento, voltemos à ideia do Flaner, homem branco europeu dado às aventuras urbanas. Temos aqui a construção imaginária, simbólica e decisiva do tipo de corpo em que o exercício do vagar pela cidade, o vagabundismo atento à vida urbana, era permitido, esperado e poetizado. No entanto, para as mulheres, ainda demarcando as diferenças de classe e cor, vagar livremente pelo espaço urbano não era seguro e adequado a seu papel social, se limitando a, como nos descreve Virginia Woolf, um teto todo seu. Ou, mesmo tendo acesso ao espaço urbano, as barreiras do racismo materializadas à acessibilidade impediam que as mulheres negras trabalhadoras fossem vistas e percebidas como possíveis poetas. Assim, olhando de maneira interseccional para suas diferenças, de modo geral, tais corpos não eram vistos como produtores de conhecimento sobre a cidade ou sequer sobre si mesmos. No entanto, sempre houve formas de repressão, mas também sempre houve formas de resistência. E assim chegamos à poesia de Matilde de Campilho, que tece um cotidiano que, em algum nível, implode a forma do Flaner. Em 2014, ela publica no Brasil, depois de morar no Rio de Janeiro por cerca de 2 anos, o livro Jockey. O poeta agora é mulher, estrangeira, vagando seu olhar atento em um espaço urbano tecnológico, frenético e liberal. Sua leitura do mundo, atravessada pelas angústias políticas e referências pop, seu olhar tem vontade de ser decolonial, colocando em tensão sua própria origem ibérica, seu interesse em perceber um cotidiano fantástico, é ainda mais sufocado pelos avanços da sociedade capitalista. Essas são as possíveis características que perfazem a poética da autora portuguesa Matilde Campilho. Os poemas de Campilho produzem uma construção de sentido, ora interessante, a priori confusa. Elementos cotidianos aleatórios são unidos em períodos curtos, em uma prosa poética com áreas de crônica, com poucos ou nenhum recurso coesivo, mas reunidos em uma dinâmica cinematográfica. Assim, ela promove um zoom em cada coisa, objetos cotidianos desencantados, como a chávena de chá ficando fria sobre a mesa, e então o cotidiano parece ser inventado. Algo que Michel de Certeau conceitua em seu livro A Invenção do Cotidiano, em 1980. Neste livro, Michel de Certeau realiza uma pesquisa movida pelo interesse nos chamados usuários, cidadãos comuns, supostamente entregues à passividade e à disciplina, mas que, em suas atividades cotidianas, que servem como um cenário de fundo da atividade social, estabelecem algum tipo de resistência, inventando seu próprio cotidiano. Afinal, inúmeras atividades diárias estariam cobertas pelo manto da invisibilidade econômica, já que, em uma sociedade cada vez mais capitalista, cada ação dos sujeitos seria definida pelo seu valor econômico, pela sua importância enquanto produto e ou produção. Assim, em uma incursão filosófica voltada para os estudos sociais, Certeau promove um olhar sobre a criatividade das maneiras de fazer o cotidiano. Desse modo, em seu estudo da chamada cultura ordinária, Certeau parte do pressuposto de que, na história da humanidade, assim como sempre existiu uma distribuição injusta das forças, também sempre existiu subversão. As condições socio-históricas, por sua vez,
sempre condicionarão como tais subversões e imposições de poder convivem e se ameaçam. Na sua perspectiva, uma reapropriação subjetiva e criativa do uso das coisas e do espaço é uma dessas subversões que possibilitariam uma invenção do cotidiano. Na poesia de Matilde, tal relação com a cultura cotidiana é elaborada por várias características, desde as temáticas até o próprio tom conversativo dos poemas, que tornam o texto discursivamente associado a um diálogo tecido na calçada de uma grande avenida. Como o poeta e crítico Carlito Azevedo destaca na orelha do livro, um ritmo poético de caminhada na avenida, de conversa travada na rua com o interlocutor. Assim, utilizando os conceitos teóricos de Michel de Certeau para movimentar uma análise interpretativa da poesia de Matilde e de alguns de seus vídeos-poemas, chamo vídeos-poemas para tornar fácil a associação aos vídeos publicados por Matilde, onde imagens aleatórias de cenas e espaços cotidianos são combinadas a um doce piano solo e a voz em off da autora em seu sotaque lusitano lendo os poemas. Para exemplo, eu vou citar aqui um poema intitulado Tiger Balm, que é um poema enorme. Eu não vou ler completamente, eu vou ler apenas as primeiras 9 linhas. Ele se estrutura como se fosse um grande parágrafo, hermeticamente fechado, e começa assim: Tiger Balm. O brasileiro acha que o amor é importante, porra. Eu cá não acho nada. Só fui arranhando poemas, aliando conchas, tirei o relógio nos últimos anos para escrever, para ler os textos norte-americanos, guaranis e siríacos. Disse que era índio, mas nunca fingi ser índio, sei o que quer dizer biraquera, mas nunca me despi na rua. Entendi que não existe um poeta maior, e espero ter entendido que um esquiador, um pescador, um astrólogo e um boxer são quase sempre a mesma coisa. Escutei muitos Ícaros e entendi quando me esqueci de tentar entender. E aí o poema continua, mas só para dar um exemplo rápido aqui, esse poema, intitulado Tiger Balm, que é o nome de uma popular pomada asiática, um analgésico natural, largamente conhecido pelas suas promessas versáteis de cura. Tal informação do título, a priori, não elucida a mensagem do poema. A escrita de Matilde Campilho se apresenta de uma forma difusa, como se produzisse uma tapeçaria cheia de detalhes desconexos. O poema é um espaço quase que experimental, um parágrafo condensado em várias frases, um bloco único de informações aparentemente aleatórias, como todos os ruídos simultâneos de uma grande avenida, como se, entre muitos sons da cidade, algum vendedor ambulante, no centro do Rio de Janeiro, ao meio-dia, anunciasse o nome da pomada para a cura de todos os nossos males. Em um fim do poema, Agamben analisa a poesia contemporânea, percebendo que em sua própria estrutura há um vislumbramento do seu fim. No entanto, esse fim não estabelece uma interrupção de sentido, como entende-se a priori o acontecimento da finalização. Por outro lado, esse fim promove uma outra discursividade, matéria da própria poesia. Matilde Campilho, em Jockey, apresenta uma produção poética que pode ser exemplo do estudo de George Agamben, já que, movida por uma vontade de dizer da prosa, mas em uma estética lírica, ler Campilho é lidar com o fim do verso a cada frase. Pode-se perceber como a sua poesia esgarça a elasticidade dos gêneros literários, promovendo um diálogo com a crônica, o que reforça seu interesse em uma poética do cotidiano. E, se para Antônio Cândido, em estudo analítico do poema, todo poema é, antes de tudo, uma estrutura sonora, Matilde adiciona outros elementos a isso, que são os seus videopoemas. Neles, o zoom às coisas ordinárias acontece para além dos versos. Há o que eu talvez ainda chame, na minha dissertação, de poética da banalidade, por onde Matilde se utilizará da repetição como recurso formal. A maioria dos seus poemas se movimentam a partir de um endereçamento, há sempre um outro, um destinatário propondo um diálogo e negociando lembranças. A repetição também está no estilo da escrita e em como os poemas se referenciam, termos, frases completas aparecem novamente, né, são repetidos nos temas ao longo do livro. E aí observamos essa marca singular do fenômeno cotidiano, que é a repetição. Ações que os sujeitos acordam todos os dias e fazem. Mas, se o Rio de Heráclito já nos ajudou a pensar que a única coisa que permanece igual é aquela que sempre muda, há de se elaborar que a repetição é uma ilusão.
Aqui, munida de uma disposição ensaística, como eu falei no início, pela questão do tempo, eu vou finalizar as minhas elaborações com esse mistério da repetição e vou deixar vocês com um vídeo poema da Matilde Campilho para promover aí a nossa conversa. Os garçons empilhando as cadeiras, você me olhando e me pedindo que fale. Por favor, fale, mas não escreva. Eu evitando o toque ruim dos ponteiros do relógio, que anuncia a já famosa fuga de nossos corpos, cada um para a sua ponta da cidade. Se nosso amor fosse revólver, eu seria o cabo e você a mira. Tal como dizia a professora Sophia Jones, é terrível a existência de duas retas paralelas, porque elas nunca se cruzam, e elas apenas se encontram no infinito. A verdade é que nunca nos interessou a questão do infinito, mas o resto das ideias matemáticas, claro que sim. Eu, na verdade, prefiro mais de 1000 vezes sua chávena de chá ficando fria sobre a mesa, enquanto você fala sobre raízes quadradas, enquanto você fala sobre ladrões de figos, enquanto você fala sobre o tropeço da baleia. Subitamente eu já nem sei sobre o que você fala, porque a forma como seu dente incisivo corta e suspende toda a beleza da cafetaria faz com que eu novamente entenda que pelo 7º dia é chegada a hora do cuco e do canto do cuco. Portanto eu pego minha bicicleta e, como de costume, você faz meu retrato, de cabelo todo desenhado no vento, em jeito de menino que está sempre indo embora à mesma hora e que amanhã, se tudo der certo, voltará à mesma hora para o mesmo amor, a mesma mesa, a mesma explosão, com toda a certeza a mesma fuga, porque você e eu, a gente é feito de matéria escorregadia, isto é, manteiga, azeite, geleia e espanto. É isso, gente. Obrigada. Acho que não passei do tempo. Não, imagina, Suziane. Na verdade, ainda tinha até um tempinho. Mas obrigada pela sua apresentação, né, por nos apresentar. Para mim é uma novidade, então eu estou aqui impactada ainda. Mas eu vou abrir aqui agora a palavra aos meus colegas para que a gente possa debater, né? Só lembro, né, antes das pessoas fazerem as suas perguntas, as suas considerações, que hoje, como nós tivemos a mesa completa com os 5 participantes, nós só temos 30 minutos de debate. Então, se puderem formular as questões de uma maneira mais objetiva, né, mais rápida, nós agradecemos. Tá? Então, eu já tenho uma filinha aqui, Cristian primeiro, depois a Alisson, e eu vou anotando aqui. Tá bom, Renato? Então, Bom Cristian... dia. Bom dia. Primeiro eu tenho uma pergunta, uma coisa para Paulo. Quando fala da imagem do Brasil em Portugal, eu queria fazer uma comparação com uma coisa que eu trabalhei durante 20 anos, trabalhei como jornalista, como correspondente para a França. Então, eu trabalhava sempre com a imagem do Brasil na França, de uma certa forma. E tem umas temáticas, umas coisas que você colocou que me parecem similares, mas tem uma coisa que me parece diferente. Eu queria saber sua opinião a respeito disso. O similar é que na França você tem uma pouca evolução, digamos, da imagem do Brasil ao longo das últimas décadas. Mas aparecem novas temáticas, como a violência, a Amazônia, entre outras. Mas para a literatura, para as obras literárias que são produzidas na França, em língua francesa, por autores franceses, que têm como espaço o Brasil,
tem uma questão que é muito forte, que é o seguinte: o autor tem que se apresentar como alguém que saiu das trilhas no Brasil, como alguém que viveu uma aventura, como alguém que se transformou ao contato do Brasil, e reproduzir isso nas suas personagens, para mostrar, para legitimar, digamos, sua abordagem do Brasil através de uma experiência pessoal, original, forte. E eu tive a sensação de que, quando você colocou os autores portugueses, parece que são pessoas que são mais assim, turistas rápidos, não tem essa dimensão de aprofundamento, digamos, dentro da cultura brasileira. Eu queria ter um pouco a sua visão sobre isso. Enquanto vou tentar ser rápido, como a Renata pediu. Para Roberta, só tem duas coisas que eu queria colocar. Talvez eu perdi no momento, não entendi por que a exposição se chama Oxalá. Porque Oxalá pode ser ligado a certas áreas da África e não outras. Não entendi isso. E tem uma outra coisa, tem um momento que tem uma coisa que é apresentada, que é Sa-A-E-T, com um chicote do lado. E é eu não sei se tem um jogo de palavra, eu não sei qual momento foi a exposição, perdi isso. Essa A-E-T pode ser alguma coisa que tem a ver com ET, com verão. E aí eu já vou pular para a terceira coisa para mostrar por que isso me interessa, em relação ao Silvio, que é a questão do ibérico. Você falou a questão da presença da ideia do ibérico e da cultura ibérica dentro da União Europeia. E um elemento fundamental, acredito, nos últimos 20, 30 anos, é que a Península Ibérica se transformou num grande balneário da Europa, com milhões de pessoas que vão para essa área no verão, justamente. Então, não sei se nessa exposição não tinha um jogo assim entre o verão que é o espaço festivo, etc., etc., e ali botou Sa-A-E-T, era o chicote. Não esquece no verão que havia um chicote, tem um jogo assim. Então, eu só para Silvio ver se ele não vê nessa invasão, digamos, de turistas europeus na Península Ibérica, se ele não vê uma ameaça, digamos, a uma consolidação de uma identidade cultural, porque os turistas não estão aí para a cultura nem espanhola, nem portuguesa, estão ali para o mercado de consumo das praias e do verão. Bom, só espero que não ultrapasse o tempo. Tentei ser rápido. Obrigada, Cristiano. Então, eu vou deixar que os colegas respondam na ordem de apresentação, né? Paulo, Roberta, depois Silvio. Tá. Obrigado, Cristiano, pela pergunta. Vou tentar ser breve também, porque é bastante extenso. Mas sim, acho que há personagens, né? Eu trabalho muito mais com personagens. Esses personagens também existem em casos em que os personagens vivem no Brasil e que, por isso, se autorizam a ter essa opinião mais, digamos, aprofundada, entre aspas, sobre o que falam ali. Mas também é interessante que eu por conta do meu pós-doc, eu consegui entrevistar alguns escritores, e vários perguntando, né, como que funciona esse processo de criação literária e por que essa escolha do Brasil ainda como uma espécie de paraíso, ou enfim, todas as questões que eu trouxe aqui. E muitos disseram assim, mas o Brasil se vende assim, né? A gente só reproduz o que é um pouco problemático, né? Nessas entrevistas, inclusive, uma escritora falou que eu vivi muito tempo no Brasil, então eu sei do que eu falo. E foi um pouco violento, assim, porque ela meio que questionou. Eu não acho que os meus livros sejam estereotipados e tal. Mas é claro, é a percepção da escritora portuguesa, uma escritora comercial, né? Enquanto que outros foram bem... é sempre muito tenso, eu confesso para vocês, apresentar esse trabalho em Portugal. É sempre um momento bem complexo, eu já ouvi coisas absurdas, desde... mas faz 200 anos que isso já aconteceu, por favor, vocês não superaram isso ainda? Essa coisa o colonialismo acabou, já tudo acabou, a independência, a concessão de independência há muito tempo.
e troca de assunto, enfim. Mas eu percebo muito em algumas dessas falas também esse discurso do tipo, minha mãe, inclusive, morou no Brasil, casou com um brasileiro, então sei do que eu falo. O brasileiro é assim, um professor me falou, mas vocês até para falar são preguiçosos, enquanto o português fala em 3 minutos, não sei quantos fonemas, vocês falam muito menos. Eu falei, eu nunca contei isso realmente. Mas, enfim, é para mostrar um pouco como, às vezes, há essa tendência de desconstruir o discurso de um brasileiro que está lá falando sobre essa percepção do português sobre o brasileiro. Recentemente, só para finalizar, eu falei um pouco do aquele livrinho Breviário do Brasil, da Agostina. Eu acho que ele tem passagens bem complicadas, que traz muito dessa relação Brasil-Portugal e o Portugal, esse Portugal imperial celebratório, de veja você... Ela diz lá numa passagem, que é um livrinho de viagens, né? Ela veio aqui no Brasil, ela diz que o brasileiro é muito ingrato, que gospe no prato que comeu, ou seja, muito no sentido do que o Eduardo Lourenço falou, que não há essa deferência a Portugal, como deveria haver. E também uma professora, isso foi recentemente, uma professora me interrompeu e disse, esse livro é uma homenagem ao Brasil, o que estás a falar? Tipo, então é sempre muito tenso, né? Porque é muito lugar de quem lê, de quem vê, enfim. Mas sim, Christian, eu percebo isso, e tem obras que o próprio personagem diz isso, né? E muitas também têm essa passagem rápida, assim, exato. Eu te uso em muitas referências, professor Silvio. Eu acho interessante uma coisa que você coloca, rapidamente, você coloca que é comercialmente interessante reproduzir essa imagem do Brasil, e eu acho que para os escritores franceses que trabalham para uma faixa minúscula do mercado, é comercialmente interessante fazer exatamente o oposto. Porque se ele se apresenta como alguém que vai reproduzir clichês com o Brasil, ele não vai vender nada. Exato. Então é um pouco a diferença entre os dois. E tem a relação colonial, né? Claro, colonizador, colonizado, que é... Claro que a gente observa essa imagem do Brasil no cinema, tem um documentário super interessante, né, sobre as imagens do Brasil no cinema, e isso é perceptível, assim, isso aparece, mas a relação entre o colonizador e o colonizado aparece muito mais forte, assim, do tipo, o filho ingrato, o filho gigante ingrato, né? Roberta? Obrigada, Cristiano, pelas perguntas, né? As minhas respostas são bem rápidas, né? Oxalá, acho que é uma expressão que, pelo menos, né, das minhas experiências em Portugal, é uma expressão bastante utilizada, talvez bem incorporada, que significa um desejo de que algo aconteça, né? Algo como um queira Deus que algo aconteça, né? Então, é interessante que o título da exposição não é explicado em nenhuma dos objetos relacionados à exposição, folder, catálogo, né? Mas pelo teor da exposição é esse sentido de que esta Europa, né, apresentada como uma Europa multicultural, né, aconteça, né? Então, Europa, Oxalá, nesse sentido de queira Deus que essa Europa multicultural que está sendo apresentada ali seja realmente, né, efetiva, né? Sobre a instalação do Djamel Coquin d'Orléans, a referência é a expressão do Barthes no texto sobre a fotografia. Então o ET aí é do verbo mesmo, né, no sentido disso foi, né, isso, ET como isso foi, fazendo uma referência à fotografia como uma imagem, né, estanque de um momento, né? Então não tem uma relação com a questão do verão, não. Tá? Essa relação temporal, né, em que a referência, né, à fotografia como algo estanque e o chicote como uma quebra de uma temporalidade, mas na minha leitura também pensando esse contínuo dessa referência. Pronto, Renata. Silvio? Abre o microfone, Silvio. Tá. Eu vou tentar ser rápido também, porque eu tô com vontade de comentar tudo, né?
saí fazendo pergunta também, em vez de responder a que o Cristiano fez para mim. Eu brinquei com a Roberta assim, a gente pode perguntar isso para a Margarida, né? Porque, no fundo, isso... Bem, você sabe, parte do projeto dela lá, financiado pelo ERC e tal. E eu acho que a Roberta respondeu com precisão. A ideia do Oxalá no título, acho que é exatamente essa. Que da última vez que eu fui a Portugal trabalhar, eu estive com ela e ela me largou sozinha em Coimbra lá um tempo para ir a Marseille, porque a exposição esteve primeiro em Marseille. Agora está no Gulbenkian de Lisboa e eu acho que depois vai para Bruxelas, né? Tá circulando. Isso. E acho que a ideia era isso, né? É um Oxalá. Eu acho que é até um pouco mais irônico, assim, Oxalá a Europa fosse assim, mas não é. Oxalá fosse, mas não é. Né? É um pouco, a ideia é um pouco essa. Né? E só reiterando aquilo que eu estava falando aqui com o Paulo também, né? Tem hora que é irritante ser um brasileiro em Portugal. Renata sabe do que eu estou falando, Roberta também, Daniel também, porque todos passamos por essa experiência. E agora, quando a pessoa diz que isso é uma coisa antiga de 200 anos, Eduardo Lourenço, como você disse, estava escrevendo sobre isso na década de 80, e é um texto que tem um tom de lástima em relação a por que os brasileiros não querem saber de nós, né? E, no fundo, o Eduardo Lourenço ali está retomando um Jorge Sena da década de 60 que diz que é a mesma lástima. Os brasileiros nos esqueceram, né? Como nós fomos tão bons colonizadores e não sabem disso, né? Por mais que eu adore o Eduardo Lourenço e por mais que as pessoas sabem que eu trabalho, gosto muito do Jorge Sena, mas ainda tem ali esse olhar colonizador. Sim. Essa questão do turismo é muito interessante. Eu costumo brincar. Teve uma vez que eu fui para uma reunião de trabalho para o Algarve, e era final de verão, já não era nem final de verão, era início de outono, mas enfim, ainda estava acabando o verão. E por acaso fui de avião, de Faro para Lisboa e de Lisboa para o Faro, para essa reunião de trabalho. E no avião da volta, eu e a menina que estava sentada do meu lado com seu filhinho, éramos as únicas pessoas em 150, digamos assim, que falávamos português dentro do avião. Eram todos ingleses e alemães, inclusive tinha alemão usando aquela roupa típica da Bavária. É uma coisa meio que a gente acha bastante ridícula, né? E que não usam normalmente na Bavária. Você vai andar pela Bavária e não vê aquilo, só em festa típica, né? Dentro do avião. Então há essa ideia de que se mantém um pouco e que também foi construída pelo salazarismo de Portugal como jardim da Europa. Só que agora como um jardim no qual os europeus vão brincar. Né? No caso do Saramago, eu acho que há uma reflexão muito insistente. Os textos do Saramago que falam sobre o iberismo são na época que Portugal entrou para a Comunidade Europeia. Ele era contra, era um dos poucos intelectuais que era contra. Ele achava que tinha que se fazer uma federação ibérica. Mas eu acho que ele abre também uma discussão muito interessante sobre essa diversidade existente dentro do próprio espaço ibérico, que não pode se ver como um espaço marcado apenas pela presença de duas nações, de dois estados, principalmente por conta do que há de múltiplo dentro desses estados, né? A questão da Galiza, do Barcelona, ai meu Deus, falei Barcelona, mas não é Barcelona, da Catalunha, e convoca também muito dessa presença árabe e africana dentro de Portugal. Não é à toa que, depois da Jogada de Pedra, ele escreve a História do Cerco de Lisboa, que é, no fundo, um livro sobre a presença dos árabes em Portugal. Então, acho que você tem uma razão, sim, Cristiano, porque aquilo é muito evidente, mas a intenção dele naquele momento, eu creio que era essa. Não sei se respondi, estou correndo, porque eu estou vendo a mãozinha do Alisson e do Renato aqui, mas, enfim. Obrigada, Silvio. Alisson? Posso só falar mais uma coisinha, Renata? Deixa, 1 minuto, juro. 1 minuto é muito tempo, 30 segundos. Não, 30 segundos. Eu adorei todas as mesas e achei que terminar com o vídeo poema da Matilde Campilho foi um luxo, assim. Muito legal, tudo que eu ouvi aqui, porque achei interessantíssimo. Que bom, agradecemos o elogio.
Mas vamos lá, Alisson. Bom, vou ser rápido. Minha pergunta é para a Roberta sobre o conceito de pós-migração, que também é um conceito que me interessa na minha pesquisa. Porque, como você disse, o conceito não surge na academia, surge entre os artistas na Alemanha, no teatro, como questionamento ou uma recusa de como a arte deles era rotulada, né, como uma literatura, digamos, migrante, e não como uma literatura alemã. Eu queria saber como, então, em Portugal, a relação entre esses artistas, a inserção dele no meio artístico, como que essa arte é vista? Porque eu sei no seu artigo sobre a Djamila, você menciona a questão como nos primeiros livros, a questão da migração aparece na biografia, mas com a inserção dela isso acaba desaparecendo. Essa é a minha dúvida, como que esses artistas, como essa arte é vista e tratada no campo português? Obrigada, Alisson. Então, o meu ponto, né, até o momento, não só pensando a Djamila, mas também pensando o Calaf Palanga, enfim, é um pouco daquela reflexão que está lá no artigo, né, da Abril sobre essa questão, ou seja, no momento de apresentação, digamos assim, desses artistas ao público, no início da carreira, essa questão biográfica é muito reiterada, né? Então, como acontece nos livros iniciais da Djamila, né, nasceu em Angola, né, migrou para Portugal ainda criança, vive na periferia, ou seja, até o espaço onde a pessoa vive, né, ou seja, nos arredores de Lisboa, na periferia de Lisboa, é destacado, né? E com a aceitação, enfim, do trabalho dela, e acho que muito também o destaque em torno do fato da pessoa ter uma formação acadêmica, né, no caso da Djamila, que tem um doutorado na área, né, isso vai saindo e dando lugar à referência aos prêmios literários, né, à existência já de uma vasta publicação, enfim. E uma coisa que me chama a atenção no caso do Calaf Palanga, óbvio, ele ocupa, né, um lugar aí múltiplo, porque ele faz também parte de um grupo musical, além de ser escritor, né, mas me incomoda, por exemplo, a ideia de agitador cultural, né? Essa expressão é uma expressão que me causa um certo incômodo, porque me parece qualquer coisa de qualquer coisa, né? Então, acho que é um pouco, a impressão que eu tenho até o momento é que é um pouco isso. A apresentação inicial sempre vai pela via biográfica, de destacar esse lugar, até como uma forma de mostrar esse Portugal multicultural, né, como se ele existisse de forma mais efetiva, e depois isso vai meio que desaparecendo, né? E aí, só para responder, para falar da exposição, 30 segundos, Renata. Essa exposição ela não é composta só, né, por portugueses ou dessa relação direta entre, né, ex-colônias e Portugal, né? São artistas de vários lugares, e é interessante que nas notas biográficas que compõem o catálogo, isso varia, essa nota biográfica. Alguns começam pela questão da origem, né? Então, franco-argelino, né? Franco-camaronês, coisas do tipo, e outras vão especificamente para a produção, né, artística e não falam absolutamente nada sobre a origem, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção nas notas biográficas, né? E que não fazem um rol das exposições, do que já produziram, mas não citam absolutamente nada sobre essa origem, né, ligada a uma ideia de nacionalidade. Depois a gente conversa mais. Obrigada, Roberta. Eu vou passar, então, a palavra para o Renato. Vou tentar ser bem rapidinho também. Primeiro, nossa, hoje foi demais mesmo. Eu adorei todas as exposições. Eu queria, então, fazer um comentário em cima da apresentação do Everson e da Suziane. A do Everson tem a ver com essa, enfim, talvez não seja o central
do teu trabalho, mas talvez um olhar periférico, né? Primeiro, assim, essa relação do ritmo das mornas e da onda do mar, achei muito legal, essa relação, assim, inclusive de gênese, né, da morna em relação ao mar. Agora, tem também um contexto africano, né, que é o invadido, né? Uma coisa é quem faz a expansão pelo mar, outra coisa é quem recebe essa invasão externa e tudo. E a Tânia Macedo tem um texto que discute um pouco isso, que faz até assim, um pouco de catarse e psicologia, enfim. Em cima de textos, acho que o Manuel Rui é o principal que ela cita. Então, saber se também está no teu escopo, ou mesmo que de uma forma periférica, né, fazer essa discussão também do mar enquanto espaço de invasão e ocupação, do olhar do invadido e ocupado. Com a relação à Suziane, nossa, eu achei muito legal essa questão, né, do Sertor que você trouxe, né, de invadir o cotidiano com as especificidades, né, do indivíduo e tudo, né. E eu me lembrei de cara, assim, de um evento aqui no Rio, era um trabalho no tribunal, uma coisa assim, em que as moças podiam ir de saia, estava um calor danado, mas os rapazes não podiam ir de bermuda. Aí um rapaz foi de saia. Ou seja, isso gerou uma mídia e tudo. Então, isso é lógico, é híbrido, porque tem um quê artístico nisso também, mas tem bastante de cotidiano. Então, se você também pensa, porque uma coisa a gente está sempre falando nas intervenções artísticas dessa necessidade de invadir o cotidiano. E a outra coisa ela acaba se ensimesmando. E outra coisa é, de fato, você provocar o cotidiano com isso. Então, eu queria saber se você, no teu trabalho, pensa em cotejar essa relação do discurso artístico com as questões efetivas que ocorrem no cotidiano. Seria isso, gente. Obrigada, Renato. Everson? A questão do olhar, né, do invadido em relação ao discurso do expansor, né, aparece de diversas formas, né? A questão da insularidade em Cabo Verde permite que a gente observe a manifestação da cultura e da língua de diversas formas em cada uma das ilhas, e até mesmo no tom da morna, né? Em algumas ilhas a morna vai ter um tom um pouco mais alegre do que em outras, e também na questão do uso do francês na canção Petit País, né? Que a Cesária mescla o crioulo cabo-verdiano à língua francesa. Então essa diversidade aparece aí, e com o olhar, né, e a percepção do invadido que vai recebendo essas influências, né? E eu não conhecia esse texto da professora Tânia Macedo, né? Eu vou pesquisar. Renato, como sempre, contribuindo aí esplendorosamente com os nossos trabalhos. Obrigado, Renato. Eu também quero... obrigada, Renata. Eu quero agradecer esse olhar que você teve, Renata, à minha pesquisa, porque realmente eu estava muito mais preocupada em pensar a performance, né, como eu chamo de poética de Matilde, associada a essa invenção do cotidiano do Sertor. E o Sertor, ele não vai analisar artistas, né? É interessante você ter comentado isso, porque a pesquisa dele não é pensada através de performances de artistas, mas ele vai fazer questão de utilizar o termo usuários, cidadãos comuns, né? Ele vai entrevistar as pessoas. Tem até uma ferramenta meio questionável de pesquisa dele, que ele segue algumas pessoas na rua. Então, assim, ele realmente está bem atrelado a esse cotidiano cru, né? Não esse mais performático da poesia, do texto, da performance do artista. Eu acabei de anotar aqui porque é algo que eu vou levar em consideração, sim. Agora você comentando, pensando aqui em concatenar, né, esse registro do cotidiano talvez mais real, né, com todas as possibilidades de interpretação do real que a gente dialoga, mas vou pensar nisso, sim. Muito obrigada. Então, como a gente ainda tem uns minutinhos, eu devolvo ao Silvio, que ele tinha levantado a mãozinha.
Se puder, será que eles cortam? Desculpem, gente, eu sou aquele que está chegando hoje, né? Por conta dos meus trabalhos lá na UF, mas enfim. Não, é só uma questão, até um pedido mesmo em relação ao Paulo Roberto, porque o Paulo Roberto é a segunda pessoa que eu escuto falar desse conceito do pós-contemporâneo trazido pela Ana Paula Arnaud, que, diga-se de passagem, é uma pessoa que eu adoro. Fica aqui o registro público de que acho a Ana Paula Arnaud uma pessoa fantástica e admiro muito o trabalho dela. Mas, justamente porque eu ainda não tive tempo de ler o que ela diz sobre isso, é um conceito que eu achei meio estranho, no sentido de que assim, o contemporâneo é um conceito relacional, né? É o contemporâneo aquilo que é compatível ao momento em que você vive, numa margem aí de 20 anos e tudo mais. Então, trazer um pós para o contemporâneo, para mim, seria estranho, né? Diferente de um pós-modernismo, de uma pós-modernidade, porque aí o modernismo, modernidade, refere-se a um estilo específico, a uma época específica, que é a época da modernidade e tal. Mas, realmente, assim, eu não li o que a Ana Paula diz sobre isso, então eu não posso nem criticar, porque eu não sei, mas como, assim, num espaço de 15 dias, é a segunda vez que eu estou escutando essa referência, eu fiquei curioso, né? E outra sugestão que eu ia dar para vocês, para a Suziane e até para o Paulo mesmo, mas mais para a Suziane, que trabalha com poesia, eu não sei se ela conhece esse livro aqui, publicado pela editora da UFMG, que é o Indicionário do Contemporâneo, que foi escrito por muita gente interessante, o Antônio Andrade, a Célia Pedrosa, a Diana Klinger, Florência Garramunho, Luciana de Leone, Paloma Vidal, Vandermelo Miranda, Raul Antelo, e foi escrito em conjunto, não tem autoria, o capítulo é de X ou Y, todos os capítulos são de todos. E em que ele traz conceitos que você usou aí, que são bem legais e muito bem discutidos, né? Arquivo, comunidade, endereçamento, contemporâneo, pós-autonomia, práticas inespecíficas. Eu acho que pode ajudar bastante na sua pesquisa de mestrado, que, como o Renato, eu também gostei muito. Era isso. Professor Silvio, ela usa o termo hiper, né? Hiper, desculpa. Eu vejo muito como uma marcação mais temporal mesmo, por conta de tentar recortar essa literatura de agora, né, publicada ontem. Então, por isso, para não confundir um pouco com a literatura do século XX, enfim. A marcação é muito século XXI, né, esses últimos 20 anos, mas toda essa urgência dessas novas temáticas que aqui também aparecem, né, de alguma forma, ela acaba trazendo. Eu uso tanto o hipercontemporâneo como o século XXI, é que antigamente o século XXI era tipo ontem também, agora já está um pouco... né, já tem 20 anos de 21, eu usava isso quando era 2008, 2006, mas eu entendo essa... Ela tem alguns artigos, né, a professora Binet de Bordeaux também, eu e ela, a gente fez uma edição na Letras de Hoje aqui da PUC e a gente também usou esse termo, mas eu acho que é mais uma marcação mesmo... temporal, histórico-temporal, de ver essa literatura que nem sempre tem fortuna crítica, né, e que acaba sendo trazida. É só um comentário também, dizer que eu adorei teria muitas perguntas para todo mundo, mas fiquei muito contente também com o trabalho da Roberta, porque eu tive a oportunidade de assistir recentemente essa exposição, e obviamente eu me lembrei disso que Portugal está chamando como a literatura portuguesa diaspórica, né? A Djamila, Yara Monteiro, enfim. E fiquei muito contente, estou louco para ver um artigo teu sobre essa, porque eu pensei direto na Djamila, especialmente, né? Mas as tuas problematizações também passou pela minha percepção, né? Mas enfim, era isso. Só agradecer ao professor Silvio, é muito... Eu acho vulnerável apresentar um trabalho ainda em construção, né? Tem um quê de inacabado, de coisas ainda sendo postas em seus lugares, assim, é a primeira vez que eu apresento na Abralic, e me senti à vontade aqui desde o momento que vocês estavam falando de futebol, Vasco, Flamengo, já fiquei mais tranquila, mais à vontade, e já anotei aqui, em Dicionário do Contemporâneo, vou prosseguir com essa leitura, e espero que a gente se encontre para eu trazer para vocês um produto ainda mais elaborado. Obrigada. Eu anotei também. Em 15 minutos também é complicado, né?
trazer, fica tudo meio pela metade. Antes de eu passar a palavra para o Daniel, só assim, um detalhe que eu faço questão que fique gravado, registrado aqui, né? De que esse é o momento mais rico do simpósio. O simpósio não é só a apresentação da fala, é justamente essa troca de informação, esse comentário posterior, né? É a possibilidade que a gente tem de crescer junto, e acho que essa é uma marca do nosso simpósio. A gente tem prezado isso em todas as edições do nosso simpósio. Então, eu faço questão de deixar aqui gravado, registrado, para a organização da Abralic, que nós precisamos preservar o tempo do debate. Eu acho que isso tem que ser pensado. 10 segundos antes do Daniel, eu queria destacar aqui para a Suziane, né, a gente ter nessa sessão especificamente, né, etapas aqui muito diferentes, né, da formação. Então, nós temos aqui Suziane, que está no mestrado, e temos um Silvio Renato Jorge na nossa sessão. Então, assim, eu acho isso muito rico do simpósio da Abralic, que a gente conseguir aqui misturar pessoas em várias etapas, né, de formação, enfim, de docência. Então, isso é sempre muito rico no momento do debate, né, que a Renata está destacando. Pois é, então registrado o meu protesto, né? A Danila até nos concedeu aí uns 10 minutinhos a mais, mas, gente, né, a gente queria era justamente a liberdade de poder discutir livremente. Mas, Daniel, passo a palavra para você. Não, é só para elogiar a sessão que, enfim, que eu acho que contemplou vários aspectos, inclusive o aspecto de uma poeticidade, de um lirismo nas falas muito belo, assim, acho que de abertura e fechamento, né? Assim, tanto a fala do Everson quanto a fala da Suziane foram permeados assim por uma beleza lírica incrível. Mas assim, eu pedi a palavra, na verdade, porque dentro dessa discussão que o Silvio trouxe para o Paulo sobre a relação desse hipercontemporâneo, né, eu fiquei lembrando muito dos trabalhos do meu colega na Federal de São Carlos, que também está, o Jorge Valentim, que eu não sei se você conhece, Paulo, mas que está também trabalhando nessa mesma temporalidade em outras perspectivas, né, não nas representações de brasilidade. E aí, enfim, achei que valia comentar, porque se eu falasse, não conheço, eu já te botava em contato também. Sim, ele leu um artigo meu uns 2 anos atrás que eu falei, aí a gente entrou em contato, enfim, a gente tem conversado agora também para a Abralip, né? Sim. Sim, será aqui, né? Será que tá em Natal? Não, a Abralip que vai ser em Natal é a regional. É a regional Norte-Nordeste. A Abralip mesmo vai ser aqui em São Carlos, 23. Ah, entendi. Eu tava confuso com isso, porque eu troquei de simpósio. E também fiquei muito contente de descobrir o simpósio de vocês tardiamente. Na Abralic eu sempre ficava pendurado. Sempre, todo ano, toda vez eu ia em um simpósio diferente, mas gostei muito desse. E agora você aproveita e está pendurado no grupo, no GT da Ampol, que é coordenado atualmente pela Renata e pelo Daniel, que muita gente que está aqui está lá no GT também, você já vai... Pois é, porque eu tô sem lá, eu estava tentando entrar, inclusive, no do que o professor Mauro Dunder, né, mas gostei bastante, porque eu gosto de ficar também tangenciando outras áreas, a questão da história e sociologia. Então, super bem-vindo no nosso. Que bom. Já aproveitando o Silvio, né? Língua portuguesa. Vou procurar, sim. Vocês falaram dos jovens e de mim, mas tem o pessoal aí que já não é mais tão jovem assim, Roberta e Paulo Ricardo, que a gente já leu e tal, que faz sucesso também, né? É muito bom estar aqui presente. A minha questão com o hipercontemporâneo é exatamente isso, porque o contemporâneo traz a ideia disso, o próprio conceito do contemporâneo em si. É coisa que aconteceu há uns anos atrás. Tá dentro. Eu lembro que quando o Jorge começou a trabalhar com isso, e na época o Maffei e um pessoal lá da UFRJ trabalhava com os poetas mais contemporâneos, como a Suziane está trabalhando, eles falavam os novíssimos. Que é interessante também. Eu já falei os novíssimos. O Jorge usa novíssimos, né? A novíssimos ficção portuguesa. Os novíssimos. Mas às vezes é interessante porque tem novíssimos, por exemplo, Lobo Antunes publicando o penúltimo livro, né? É um novíssimo que não é o livro, a obra novíssima, mas...
de alguma forma estar tanto tempo. Mas é uma questão, está acabando. Tá bom, tá bom. Pode Então, encerrar a assim, gravação. só para agradecer mais uma vez publicamente aqui a todos. Também fiquei super feliz com essa sessão da manhã. A gente acorda a pulso, mas depois ganha a recompensa, né? Então, eu espero que tenha valido a pena. Danila, você pode encerrar a gravação. Agradecemos aí a sua colaboração. Eu que agradeço. Um minutinho que estou encerrando.